Fala pessoal do Direito do Trabalho em Foco, voltamos aqui com o nosso curso de súmulas. Fiquei 2 semaninhas aí sem gravar, mas agora vamos retomar o nosso curso aqui. Paramos na parte de prescrição, né? Vamos falar agora sobre norma interna da empresa. Começando com a súmula 51, que é uma súmula muito comentada, uma súmula muito importante, na verdade, né? Bom, ela é dividida também em 2 partes, e fique bem dizer, súmula 51, norma regulamentar, vantagens e opção pelo novo regulamento, artigo 468 da CLT. A primeira parte fala as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Ou seja, mais ou menos que o combinado não sai caro aqui, né? Então, se eu contratei os meus empregados sob o julgo de um regulamento, na verdade, até pelo artigo 468, eu não posso fazer a modificação de forma unilateral deste contrato, somente numa situação que traga melhores condições ao empregado. Mas aqui a gente está falando de norma, de regulamento interno da empresa. Na verdade, é um conjunto de normas internas que regem aqueles empregados. Eu não posso modificar esse meu regulamento interno da empresa e aplicar aos novos empregados. Até porque, se eu pegar o regulamento interno da empresa, pode ocorrer de esse novo regulamento conter normas que sejam desfavoráveis à situação atual do empregado. Então, se discutiu isso muito no TST, até que chegou-se a um consenso de que a modificação das cláusulas da norma interna, elas só se aplicam a quem? Aos empregados novos, né? Os empregados antigos vão ficar sob o julgo da norma regulamentar anterior. Porém, a segunda parte da súmula, ela veio complementar, na verdade, essa situação. Ela veio, na verdade, trazer uma regulamentação mais eficaz ao que dispõe a súmula 51, ao que dispõe, na verdade, a modificação do regulamento. Bom, a segunda parte fala que, havendo coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Ou seja, essa é uma das regras, uma das exceções onde o empregado pode renunciar direitos. Como eu falei, a norma nova, o regulamento novo, ele pode trazer alguns benefícios que interessam ao empregado antigo, em que pese haver partes desse regulamento que não seja tão interessante para esse empregado. Então, o que cabe ao empregado antigo? Fazer a escolha entre esses 2 regulamentos. Se ele escolher se integrar ao regulamento interno da empresa novo, ele automaticamente renuncia ao regulamento antigo. Bacana? Bom, súmula 72 é aposentadoria. O prêmio aposentadoria instituído por norma regulamentar da empresa não está condicionado ao disposto do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 8.036. Bom, na verdade, o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 8.036, ele dá a possibilidade daquele empregado que está na empresa desde antes de 1988, desde antes da promulgação da Constituição de 88, a transicionar, na verdade, seu período de estabilidade. Como o prêmio aposentadoria não tem caráter salarial, então ele não entraria no cálculo do quê? Dessa indenização devida ao empregado estável que transaciona com seu empregador o quê? A indenização
pelo período de estabilidade que ele já possui, tá? Então, na verdade, esse é o sentido da súmula 72. Bom, súmula 77, punição. Nula é a punição do empregado, se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Bom, essa súmula aqui é tranquila. O que ela quer dizer? Na verdade, a gente sabe que alguns tipos de empregados que possuem estabilidade, eles só podem ser mandados embora, só podem ser desligados da empresa através de inquérito ou sindicância, né? Que é como no caso dos delegados, dos diretores sindicais, na verdade, que tem um prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial, que é um prazo decadencial, né? Porém, se a empresa no seu regulamento interno tiver previsão da necessidade de inquérito ou sindicância para demissão, para punição de qualquer empregado de sua empresa, essa sindicância, esse inquérito tem que ser instaurado sob pena de nulidade da punição aplicada. Isso se verifica mais nos casos de aplicação de demissão por justa causa. Bom, a gente vai ver aqui que nessa parte de norma interna de empresa fala muito sobre questão previdenciária, né? Voltando de novo, súmula 87, previdência privada. Se o empregado ou seu beneficiário já recebeu da instituição previdenciária privada criada pela empresa vantagem equivalente, é cabível a dedução de seu valor do benefício que faz jus por norma regulamentar anterior. Ou seja, se a empresa ela instituir uma previdência privada criada por ela, essa vantagem, na verdade, essa nova vantagem, ela pode ser o quê? Deduzida de uma vantagem contida no regulamento anterior. Por quê? Justamente para o empregado não receber de forma repetida, na verdade, esse benefício previdenciário de natureza privada. Bacana? Bom, súmula 92, aposentadoria. O direito à complementação de aposentadoria criado pela empresa com requisitos próprios não se altera pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial. Ou seja, se a empresa tem uma política de complementação de aposentadoria calcada em seus requisitos determinados pelo empregador, se houver modificação no sistema oficial de previdência, essas regras instituídas pelo empregador não serão modificadas, ou seja, a modificação da previdência social no regime comum, ela não está atrelada ao quê? Ao regime de previdência privada. Súmula 97, aposentadoria complementação. Instituída a complementação de aposentadoria por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, as condições dessas devem ser observadas como parte integrante da norma. Aqui, na verdade, fala de complementação de aposentadoria por ato de empresa. Novamente, a gente está falando aqui de previdência privada. Bom, nesse caso da súmula 97, é bem tranquilo, na verdade. Por quê? Aqui a gente tem uma situação de uma previdência, de uma complementação de aposentadoria que ainda depende do quê? De regulamentação. A súmula 97 ela só quer dizer o seguinte, que na verdade o empregado ele não pode exigir essa complementação de aposentadoria estando ainda trabalhando ou depois da demissão, sem que haja essa regulamentação prevista na norma interna da empresa. Isso é muito parecido com as normas constitucionais, né? Aquelas de conteúdo programático, na verdade, que depende de regulamentação para ter eficácia, como, por exemplo, no caso da participação de lucros e resultados. Bom, súmula 98, FGTS, indenização, equivalência, compatibilidade.
A equivalência entre os regimes de fundos de garantia do tempo de serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevido valores a título de reposição de diferenças. Bom, aqui está dizendo, na verdade, que tanto a estabilidade da lei antiga do fundo de garantia quanto ao próprio fundo de garantia em si, eles têm, na verdade, uma ligação meramente jurídica e não econômica. Ou seja, se houver diferenças do FGTS entre os regimes, não há obrigatoriedade de reposição de eventuais diferenças por parte do empregador. Por quê? Porque, na verdade, a equivalência entre os dois regimes é meramente jurídica e não econômica. A estabilidade contratual, a segunda parte da súmula, ou derivada de regulamento de empresas, são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal, que é renunciada com a opção pelo FGTS. Ou seja, a estabilidade derivada do contrato de trabalho ou do regulamento interno da empresa, eles são compatíveis com o FGTS, ou seja, tanto a estabilidade quanto os valores a serem recolhidos a título de FGTS, eles são compatíveis, diferente da estabilidade prevista na legislação, aquela do artigo 492 da CLT, que a partir do momento que eu opto pelo regime do FGTS, aquele da Lei 8.036, eu automaticamente renuncio o quê? A estabilidade prevista nesse artigo da CLT, no artigo 492 da CLT. Ok, vamos lá, súmula 186, licença-prêmio, conversão em pecúnia, regulamento da empresa. A licença-prêmio na vigência do contrato de trabalho não pode ser convertida em pecúnia, salvo se expressamente admitida a conversão no regulamento da empresa. Bom, a partir do momento que há a previsão do quê? Da concessão de licença-prêmio na vigência do contrato de trabalho, ela não pode ser convertida em dinheiro, ou seja, eu não posso vender o quê? O direito que eu tenho, a licença-prêmio, salvo se a possibilidade da conversão em pecúnia esteja previsto onde? No regulamento interno da empresa e de forma expressa. Bacana? Súmula 288, complementação dos proventos da aposentadoria. Bom, a primeira parte da súmula fala que a complementação dos proventos da aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores, desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito. Na hipótese de coexistência dos dois regulamentos de planos de previdência complementar instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. Bom, essa súmula é dividida em duas partes também, e eu li as duas partes juntas. Por quê? Porque, na verdade, o teor dela é muito parecido com o teor da súmula 51 do TST. Aqui a gente tem o seguinte, quando a empresa institui um plano de complementação de proventos de aposentadoria, o empregado ele tem direito ao plano que estiver em vigor a partir da data da sua contratação. Se porventura, posteriormente, vier um novo plano de complementação, contanto que seja mais favorável aos empregados, esse empregado ele pode o quê? Optar por um dos planos, porque aqui existe a coexistência de dois planos de complementação. Eu estou sujeito ao plano da época que eu fui contratado. Mas para mim o segundo plano é mais atraente. Então eu renuncio o primeiro e passo a ser beneficiado pelo plano atual de complementação de aposentadoria. Bom, vou encerrando por aqui esse bloco. Daqui a pouco a gente volta novamente com
com essa parte de norma interna da empresa. Aguardo vocês. Um grande abraço.